Ai, amigo, esse assunto de divisão de herança, né, dá muito pano pra manga, né. Meu Falamos recentemente do Deus. Gugu, e agora quem que é a bola da vez? Silvio Santos. Nem Silvio Santos vai escapar dessa bomba. Meu Deus. Não, amigo, porque sinceramente, desde que o Que Santos morreu, surto. eu achei muito organizada a forma como foi feita, sabe, tipo, deixou muito organizadinho pra cada filho, o valor, ficou muito organizado. Mas ó, Eu acho que quando a pessoa já chega, assim, nos seus 90 e poucos anos, e ela já sabe que, né, a vida tá meio findada ali, pode estar findada, eu acho que as pessoas já vão resolvendo isso em vida. "Olha, isso a aqui é melhor coisa, resolver seu", em vida. porque, assim, ninguém vai ficar brigando depois, supostamente, né, amigo? Mas, Supostamente. amigo, a vida tem os plot twist. E agora apareceram o quê? Netos do Silvio Santos, Ai, gente. querendo divisão da herança e o pior, risco aí do corpo do Silvio Santos ser exumado para teste de DNA. Vamos falar sobre isso, amiga, esse babado? Bora. Bora, bora, roda a vinheta. Amigo, vamos brindar? Ao caos. Ó, amigo, saiu aqui, vou dar uma lida na nota. Entreter do Uhum. Terra, ó. 3 irmãos entraram na Justiça de São Paulo para terem reconhecimento como netos de Silvio Santos. São eles Hugo Sérgio Marques Júnior, Guilherme Marques e Jéssica Marques, que eles são filhos de Hugo Sérgio Marques, que na década de 90, olha como faz tempo, ele tentou ser reconhecido como filho do apresentador. Eu só não entendi, amigo, por que, em que pé que ficou isso? Porque na década de 90 ele tentou, e o que ele não conseguiu, não foi Eu feito não exame, sei, o que será que porque eu não sei o que aconteceu? aconteceu, porque eu lembro que o Silvio não foi, dar o material genético para fazer análise. O Silvio, ele se absteve de todas as intimações e audiências. Mas daí ficou por isso mesmo? Que loucura, né? Eu acho que quando é isso, normalmente, praxe, a justiça concede a paternidade, né? Quer dizer, a pessoa está se negando a ir lá, mostrar o material genético, a pessoa está se negando a fazer os exames, então a justiça entende que tem algo a esconder aí. Então, Mas, provavelmente. tendo em vista que quem manda na justiça é quem tem dinheiro, né, a gente não sabe o que pode ter acontecido. Mas assim, gente, não tem como tapar as coisas do passado. Silvio Santos Você está dizendo morreu. que a justiça é comprada, é isso? Você quis Ai, dizer que a justiça. amigo, a justiça é cega e a justiça tá na mão de quem tem dinheiro. Amigo, é só A vamos dar um justiça é cega, mas ela não é boba, é isso? Ela amigo, não é ó, vamos boba. dar vamos pegar o exemplo de Brasil, ó, a gente tem Ela é aí cega, mas não é um boba. monte de político, de gente grande que rouba milhões, e ó, CPI das Bets, que não deu em nada. Continua aí Virgínia fazendo os tigrinhos da vida. Ó, mas daí vai uma pessoa Roubar uma bolacha no roubar mercado. uma bolacha no mercado, que passa fome e roubar uma bolacha. Vai em cana, entendeu? Mas é isso. É, daí agora em março de 2025, ou seja, recentemente, esses 3 irmãos protocolaram na justiça o pedido para refazer essa partilha aí que até então estava super organizadinha entre as filhas de Silvio Santos, né. Super Amigo, organizado. babado, eu achei babado, porque com isso a justiça pode autorizar a exumação do corpo de Silvio Santos. E sabe qual é o Ai, babado maior? Eu não sei se você lembra disso, mas todo o velório do Silvio Santos, todo o desejo dele, ele foi um velório judeu, né, que prega sim. muito isso, do corpo ter uma paz, de não ter muita gente, de ser um enterro familiar, para agora ter que Mas exumar eu o não gostava muito corpo. disso também, né, dessa polpa É, toda, desses confetes, dessas homenagens. O Silvio não gostava muito disso não. Tanto que sim. quando teve aquele do SBT, acho que dos 40 anos da emissora, o Silvio não apareceu, Não, né. mas Não. só tem um detalhe aqui, só vai rolar a exumação se o material genético dos descendentes vivos, por exemplo, pega lá a Patrícia Bravanel. Sim. Se não rolar, se for inconclusivo com o material dela, pra provar que são irmãos, talvez tenha que usar o do Silvio Santos, entendeu?
Nossa, mas tem tantas filhas aí, tem a Rebeca, tem a Cíntia, tem a Silvinha, tem tantas que a Silvinha é adotada, né. Mas tem Ah, ó, tantas filhas dele. amigo, aqui ó, final da notícia responde a nossa dúvida e confirma o que eu falei, ó. O processo retoma uma disputa iniciada em 95 pelo esse possível filho do Silvio Santos, que Sim. morreu em 2015 sem ver a causa avançar. O novo pedido também questiona a conduta de um desembargador envolvido no caso anterior, suspeito de corrupção e afastado em 2013. A família Bravanel ainda deve apresentar a defesa nas próximas semanas, ou seja, Uh! tem isso a causa não avançou, um desembargador, corrupção, tô falando, gente, a justiça vai em quem tá do lado de quem, ó, Como diz a Fanny, tudo tem seu preço, né, viver, tudo preso. negociar, não é isso? Exatamente. Já dizia a Fanny de Verdades Secretas. Amiga, vai ser um babado aí. Mas na boa também, recentemente a gente falou da herança do Gugu, né, também tá uma treta, de É três uma treta bilhões de reais. enorme. 3 bilhões de reais. Eu só não entendi como a herança do Silvio Santos é estimada em 1,6 bilhão, quase metade do valor. Por que será, né, gente? É que eu acho que a herança do o Silvio Ah, Santos tinha é. muitas empresas, então acho que não é não sei se Eu na acho herança também que o Silvio, ele perdeu muito dinheiro com aquele Banco Nacional. o Banco Pan, né, que teve aquela treta, não teve uma Banco treta? Pan, sim, o do Banco Pan, eu acho que ali ele foi quase à falência, com Eu o acho que banco. o SBT não é tão lucrativo, eu acho também, né. É, o Tem isso SBT também. tá tendo que rever muitas coisas ali, né. Diz que o SBT virou um caos, porque eles estão tendo que desligar nomes que tinham salários muito altos. A gente viu aí Eliana saindo, Raul Gil saindo. Então a gente viu muita gente, a Maísa saiu. Então a gente viu muita gente saindo e eles estão contratando pessoas que Virgínia, tinha um tempo que foi até o Tirolipa, tinha um circo, não tinha, tinha? tinha. O Tirolipa tinha um circo lá também, mas que não Uma fez. baixaria. Mas eu acho que faz sentido isso, porque, assim, se você tem o Jequiti, tem o SBT, tem aquele Jequitimar, né, que é um resort no O litoral de resort São que tinha lá Paulo. no Guarujá, Então, né? No Guarujá. tinha o Banco Pan, tem a Tem a coisa de a Telecena. Telecena, o Baú da Felicidade, que é uma coisa de capital mas assim, talvez não sejam as empresas não façam o valor delas tá nessa herança? Eu não sei explicar se isso contabiliza, ou é só o dinheiro mesmo, alguma não sei. Mas eu vi que até a Jequiti eles estavam, pensando em vender, né, não tinha um lance assim? Não sei, o Tinha negócio tá um tá estranho. O negócio tá estranho tá e tá esquisito. esquisito. Mas é lógico, entrando mais aí um filho, essa divisão vai ser, né, porque eu vi que cada filha ficou com 100 milhões. Vai ter que dividir É com porque é mais um muita irmão. filha ali, né, gente? É muita Vai. filha ali. Tem a Dani Beirute, tem muita gente ali, né? É, porque metade ficou com a Iris, né, que é a mulher, Uma e a outra mulher, metade as filhas dividiram. Então, assim, se tiver mais um filho aí reconhecido, a metade da Iris fica ali, mas as outras meninas vão ter que vão a ter que outra metade vai ficar menos para cada um. menos para Então, cada um. menos pra cada um. Ah, eu tô vendo qual é a filha que habla? Eu tenho uma filha que habla muito, A Silvinha, não a é? Silvia. Essa vai hablar, viu, porque ela foi em podcast, falou mal até das irmãs. O que aconteceu? Acho que a Patrícia é muito ciumenta, sempre foi muito Sim. ciumenta. Ela queria só ela aparecer. Ela queria só ela sobressair, ela queria só ela aparecer. Então ela meio que entrava na minha frente na câmera, e me isolava, não deixava eu falar. E chegou e falou isso pra mim: olha, você só chega lá, dá o seu recado, fala da Luana e fica quieta o programa inteiro. Eu não entendi muito bem, mas eu cooperei. Só que aquilo Sim, começou a me magoar. Eu tava no claro. ar, todo mundo, o Brasil inteiro vendo aquilo, tudo. Aí eu dei um jeitinho de sair, assim, tipo, do mesmo jeito, meio que mágico de sair do palco, sair chorando. Enfim, foi uma coisa muito pesada na época, sabe? Porque eu fiquei muito chateada. Sim. O que ela vai dizer desse homem, meu Nossa. Deus Vai do reduzir a céu. bufunfa dela. Mas Vai assim, redu amigo, o que eu acho engraçado nessas histórias todas é que assim, tudo bem que esse caso é diferente. Ele já tá nessa briga desde 95. Mas 90% desses casos é assim: esperou a pessoa morrer
Pra aí surge alguém que, gente, por que não faz isso em vida? Por que não. Normalmente assim, ai, fulano morreu, aí 3 anos, ai, minha mãe mandou uma cartinha dizendo que ele era meu. Gente, vamos ser mais prático. Esse caso, tudo bem, que é alguém que tá brigando ali desde 95, né? E olha como que a justiça é lenta. O homem morreu sem saber o resultado Mas desse. aí, mas aí eu acho que teve esse lance também, né? Meu, esse desembargador aí, suspeito de corrupção, ele pode ter atrasado muito esse processo também, né? Escondido ali. Porque é isso, né? Silvio Sim. Santos era uma pessoa influente, né? Podia ter E que, não, comprado alguma. e que não queria se envolver em escândalos, porque esses Sim. dias eu vi um podcast, não sei qual podcast que é agora no momento, que teve uma vez uma CPI da Telecena, desses jogos de. E tinham 5 deputados que estavam coagindo o Silvio Santos a ir lá dar um depoimento. E o Silvio Santos ligou pro Celso Russomano, dizendo assim: se eu pagar, eu fico livre de ir mesmo? Porque, pelo que eu entendi, o superintendente da Telecena já tinha ido lá dar o depoimento dele sobre a Telecena e tudo mais. Mas os deputados queriam que o Silvio Santos fosse, e a única maneira do Silvio Santos não ir era dar o din-din. E o Silvio Santos estava disposto a pagar esse dinheiro. Então, o Silvio Santos, assim, pelo que deu a entender, ele pagava para não ter baixaria, para não ser exposto. É o que eu falei, amigo, é isso que eu falei, a justiça tá do lado de quem paga, porque querendo ou não, ele tá se livrando de algum, né? Ah, isso. Ai, gente, ser rico é tudo, né? Você compra tudo. Mas assim, para finalizar essa história, só para deixar claro, o Celso Russomano deu uma. Segundo o Celso Russomano, ele deu uma prensa nos deputados e disse que se eles não desconvidassem o Silvio Santos para a CPI, ele ia expor o nome de todos eles de acusação de suborno, de corrupção. Então, segundo o Celso Russomano, os deputados foram lá e disse: ai, tendo em vista que já veio o superintendente da Telecena, não há necessidade de trazer o Silvio Santos. Então eles voltaram atrás e desfizeram essa maracutaia. Mas que o Silvio Santos estava disposto a pagar para não ter que ir. Então, Ai, né? gente. Dinheiro Eu com acho, gosto, tudo é eu acho, negociável, né? não sei, será? Você acha que né, vou jogar aqui a pergunta. Eu tô sentindo que vai sair uma coisa positiva nessa história de ser neto mesmo. Você acha que vai? Cadê a Eu Sense acho, Márcia? eu Cadê tô a Sense sentindo. Márcia? Porque eu acho assim, amigo, uma história que assim, não foi algo, por exemplo, teve a história do filho do Gugu que surgiu, lembra aquele um cara que surgiu falando que era filho do Gugu? Não lembro. Que a gente olha na cara dele e vê que é mentira, mas essa história aqui é Era um uma história mais surto. antiga, desde 95, tem na justiça. Então, assim, podia ter Não, e encerrado. esse do filho do Gugu era assim, péssimo, porque assim. Ai, ele fez os exames, deu negativo, ele queria exumar o corpo, assim, ele queria bagunçar o coreto. Não era assim algo tipo assim, eu fiz o teste, deu negativo, ok. Porque aí ele começou a questionar que o Gugu era filho adotivo. Gente, ele foi entrando numa paranoia, esse filho do Gugu, esse suposto filho do Gugu, uma paranoia, uma coisa meio louca, mas assim, a gente via Então, que era e ele um surgiu depois. golpe. Ele apareceu depois que o Gugu morreu, né? Foi quando ele apareceu. Era essa história aqui desde 95, quando o Silvio Santos em Assim, vida, tem uma longa história na tem justiça. Então, corrupção assim, no meio. tá estranha essa história, sabe? Tentaram calar essa história. Então, não sei, pode até ser. Quem sabe, né? Vamos, Será que tem vamos foto desse? aguardar, né? Eu vou procurar, ver se tem uma foto desse cara. Aí vai ver o cara Porque às tem vezes a nada gente a vê ver. pela cara, né? Aí vai ver a cara é um chinês. Ah, tem a foto aqui. Ah, Olha, eu lembro dessa história. Ah, lembro um pouco, amigo. Nossa, e lembro o Silvio Santos, sim. ixi! Lá vem bomba. Será? Nossa, Será, mas tá, gente? tá dizendo aqui na matéria que em 2005, por decisão do STF, ele foi reconhecido.
Eu lembro disso, Então o porque que o que Silvio Santos não quis ir de qualquer maneira. e por que aconteceu na história então que por que ele ficou de fora da herança, se ele foi reconhecido? Não, amigo, ó, aqui fala que chegou ao STF esse Esse pedido julgamento aí, só que faltava provas, né, não teve nada de provas. E daí, fala aqui que alguns jornais na época vincularam que o STF teria reconhecido o Silvio Santos como pai biológico dele, só que não é verdade. A justiça também não ordenou ou permitiu que o cara usasse o nome Abravanel. Então foi uma fake news. é aquela coisa assim, o cara tá solicitando, o Silvio não quer fazer e fica por isso mesmo? Quer É, dizer, tem acima da justiça, o mas desejo acho de que é não fazer. mas eu acho que é aqui que entra a parte da corrupção lá, Hum. alguma coisa aconteceu aí, pra atrasar, Hum. não sei, alguma coisa Ih, rolou. Mas é isso, né, amigo? A é isso. justiça tarda, mas não falha. Vamos ver agora o que vai acontecer com esses netos. Ela é cega, mas não é boba. Não é boba, Não não é é boba. boba. Mas e vocês, o que vocês acham dessa história? Vocês estão sentindo que vai dar netinhos ou é mais uma coisa que vai ficar para o passado e não vai dar em nada? É isso. Ih. Curtem, comentem, compartilham, se inscrevam no canal. E até a próxima, pessoal. Beijo!